Bom dia, estamos aqui com o doutor para fazer a entrevista, para de maneira certa enriquecer o trabalho científico da matéria de semiologia, e vamos iniciar uma entrevista através de um questionário de 10 questões, na qual o doutor vai responder. Como, por exemplo, a primeira questão do questionário pergunta qual é o nome, qual seria o seu nome, doutor? Opa, bom dia, gente. Meu nome é Alexandre Campos, né? Sou otorrinolaringologista, sou otorrino, né? Seguindo a entrevista, a segunda pergunta é: durante a sua vida profissional, doutor, já realizou alguma consulta por método da telemedicina, das tecnologias atuais, como por exemplo WhatsApp, ligação? Sim, em relação à telemedicina, né? Eu já fiz uma consulta mesmo, eu fiz uma apenas, né? Porque minha área não dá para fazer muito a telemedicina, né? Otorrino você tem que examinar mesmo o paciente. Né? Então, assim, só fiz uma consulta apenas, né? E sempre tem alguma outra dúvida, né, dos pacientes podem ter pelo WhatsApp. Mas para ela, como eu disse, só fiz uma. Qual foi a sua atitude ao estabelecer essa conexão com o paciente através desse método de consulta? Isso, né? Primeiro você tem que tá na lei, né? Isso você tem que ter o certificado digital, né, de pessoa física, né, que eu tenho, né, para poder fazer, né? E quando eu conversei com ela, disse que primeiro quis saber qual era a primeira queixa dela, né, para poder tratar. Como era uma queixa mesmo na época de sinusite, entendeu? Então dá para ter uma avaliação por telemedicina. E ela morava muito distante de mim, né? Era muito distante. Essa época agora de coronavírus, né, não podendo sair de casa, então eu aceitei fazer com ela. Seguindo o roteiro, o senhor, como profissional, para realizar um exame físico, como no caso já citou, que é bastante difícil na sua área, para se realizar um diagnóstico, quais são as técnicas que o senhor usou sem ter a presença do paciente? Pronto, como eu estava falando, né? Como nesse caso assim, foi mais específica a história dela, era de sinusite, né? O que eu mesmo usei muito mesmo foi a história clínica, né? A história clínica, falando como é que estava a secreção do nariz, né? Se tinha dor de cabeça, né? Estava com descarga nasal posterior, febre. Então, na verdade, eu usei mais foi a história clínica do que mesmo o exame físico, porque não tem nem como fazer exame físico de otorrino, entendeu? Por telemedicina, né? Não tem como fazer. Então, para o tratamento dela, eu usei a história clínica dela, né? Seguindo, o senhor conseguiu chegar, obviamente, ao diagnóstico nessa consulta, ou também pediu de alguma forma que o paciente buscasse outros tipos de exame para enviar de maneira tecnológica também, para que o senhor chegasse à conclusão do que era? Como estava bem claro essa história dela, né, a história clínica dela de rinocinusite aguda, então não precisei mesmo de outra técnica, tá certo, para poder fazer, porque realmente a história de rinocinusite seria mais clínica, né, e né, colabora com o exame físico, né, só que graças a Deus com ela deu para fazer somente o exame clínico, a história clínica. Então, nessa consulta que o senhor realizou, como foi a relação médico-paciente? O senhor achou que foi como se fosse presencial? Sentiu a conexão médico-paciente que existe? É porque assim, esse paciente já era minha já, tá certo? Já era minha. Então, assim, eu já tinha um contato com ela, já tinha visitado ela clinicamente, já pessoalmente, então foi tranquilo, foi normal como se estivesse mesmo numa consulta presencial, entendeu? Mas se não fosse esse caso, eu sincero dizer que não é fácil, não é fácil, né? Ter uma relação médico-paciente à distância não é bom, porque você também não consegue, né, examinar, às vezes para tirar uma dúvida maior, uma coisa que acontece a mais, você não tem como tirar, né? Como fazer. Seguindo as nossas perguntas, a sua paciente, ela voltou a buscar o senhor depois do que foi lhe passado, ou já houve uma melhora ao primeiro momento? Não, pronto. No caso dela, sempre eu fiz a teleconsulta com ela e pedi, né, eu falei com ela com 7 dias e 14 dias depois, né, para ver a evolução do quadro dela, e realmente ela melhorou, né, com a medicação, tranquilo, ficou bom, fica acompanhando apenas, né, depois por mensagens. Atualmente estamos vivendo um momento de pandemia, que dificulta um pouco esse presencial do paciente na sala do médico, porém acredita-se, né, que atualmente, futuramente, as tecnologias vão vir a avançar cada vez mais. O senhor acreditaria que isso pode vir a ser muito promissor à medicina?
Assim, a telemedicina, eu acho assim, importante, mas em não todas as áreas, né? Por exemplo, para você estar com... Pronto, a gente usa muito isso, já meus colegas usam na UTI. Eu concordo plenamente. Está lá o médico, né, o colega está vendo o paciente, então para você discutir casos, você ver casos, né, então discutir com um povo de outro local, né, distante, São Paulo, Rio, onde for, então é muito interessante, né, você fazer. Numa coisa assim de urgência, assim dá para fazer, mas no geral acho que tem que ter o contato médico-paciente, você tem que estar presente, você tem que examinar bem o paciente para poder dar o diagnóstico, fazer mesmo a medicina certa, né? Telemedicina para mim é um complemento. Ela vai ajudar em certos casos, mas não em todos, não em todos. A penúltima pergunta da nossa entrevista diz assim: se o senhor crê que, na verdade, atualmente, pode haver uma excelência, assim como o físico pessoal, que possa haver essa excelência também através do método virtual. O senhor acredita nisso? Não acredito não. Como falei, a relação médico-paciente, né, com presencial, você examinar, conhecer, ela é muito melhor do que, para mim, eu vejo ela muito melhor do que por telemedicina. Para mim, a telemedicina vai ser um complemento, entendeu? Como estava falando, em UTI, radiologia, né? Então, ou então muito distante, se você tem um enfermeiro capacitado, algum profissional capacitado que vá também ajudar no exame clínico, então você dá para você se orientar. Mas nunca vai alterar a relação médico-paciente, nunca vai ser melhor sem pessoalmente mesmo. Automaticamente, o senhor já respondeu a nossa última pergunta do questionário, que seria quais são os pontos positivos e negativos da telemedicina e das maneiras tecnológicas atualmente. E eu gostaria muito de agradecer em nome da minha equipe por essa entrevista, que vai ser enriquecedora ao nosso trabalho da matéria de semiologia do 6º semestre. E nós ficamos gratos, muito obrigada por essa entrevista. Que bom, já tem ajudado.